Oi, crianças, tudo bem com vocês? Bom dia, aula de história, revisão, vamos lá? Vamos fazer uma revisão geral aqui, tá? Do que nós aprendemos em história, capítulo 2, tá? Que é o que vai cair na prova, tá bom? Vocês receberam o horário aí, né? Então, vamos lá. Eu fiz um resumo, tá bom? Do que nós já aprendemos, para vocês relembrarem, tá? Então, vamos lá. Revisão de história, vamos lá. De colônia à nação. Vamos fazer um resumo do que aprendemos. Então, vamos lá. Vou colocar isso aqui preto, gente, para ficar mais fácil para mim ler. Porque tá muito claro. Professora, vocês sabem, né? Meio ceguinha. Então, vamos lá. O elemento essencial para a construção de uma nação é o sentimento coletivo de pertencimento. É a convicção de um viver coletivo, é se identificar com o outro, mesmo com as diferenças particulares, ou seja, o povo deve se sentir parte desse agrupamento. Então, para que haja construção, né, de alguma coisa, tem que ter o quê? Pessoas juntas, né? Então, o elemento essencial para a construção da nação, né, é o quê? É essa convicção de se viver coletivamente, né? De viver, as pessoas participarem, né? Do que está acontecendo, um se identificando com o outro, né? Mesmo a gente tendo as nossas diferenças, né? As nossas particularidades, né? O povo, né? Tem que se sentir parte desse agrupamento, né? Que é a nação. O povo tem que participar. O povo tem que sentir que é parte dessa nação. O Brasil, por um longo tempo, foi dominado pelos portugueses, né? O Brasil, por um longo tempo, ele foi o quê? Colônia de Portugal. Lembram que vocês aprenderam que os portugueses chegaram aqui, os portugueses encontraram as terras brasileiras, tomaram posse das terras brasileiras e passaram a explorar essa terra, né? Então, a partir daí, o Brasil tornou-se o quê? Colônia de Portugal, né? O Brasil foi dominado pelos portugueses, certo? E essa fase da história ficou conhecida como período colonial, né? O período em que o Brasil foi colônia de Portugal. O Brasil era governado pelo rei de Portugal. Não tinha no Brasil um governo próprio do Brasil, certo? Nesse período. Por isso que é período colonial. O Brasil era colônia de Portugal. E esse período ele se iniciou em 1530 e foi até o ano de 1822, tá? Que foi o ano de 1822 que aconteceu o quê? Aconteceu isso mesmo. Aconteceu a independência do Brasil, né? Então, vamos lá. No período colonial, o que aconteceu? Surgiram as primeiras vilas e cidades no Brasil, né? Poucas pessoas tinham o direito de participar da vida política, né? O que era isso? Só tinha direito de participar da vida política aquelas pessoas que tinham um poder aquisitivo mais alto, os donos das fazendas de engenho, né? Os senhores do engenho, a elite, né? Quem tinha dinheiro participava da vida política. Quem não tinha, não participava da vida política. Então, as pessoas da classe mais baixa, os negros, né? Não participavam da vida política. O que aconteceu? A vinda da família real, a família real veio para o Brasil, né?
Então, a vinda da família real portuguesa para o Brasil ocorreu em 28 de novembro de 1807. E a comitiva aportou no Brasil em 22 de janeiro de 1808, né? Eles vieram de lá, né? Eles saíram de lá e vieram para o Brasil e fizeram do Brasil o quê? Um refúgio para eles. Foi o quê? Foi uma manobra, né, do príncipe regente, Dom João, para garantir que Portugal continuasse independente. Quando ele foi, Portugal tinha sido o quê? Ele tinha sido ameaçado de ser invadido por Napoleão Bonaparte. Então, o Dom João veio para cá, para o Brasil era colônia deles, ele falou assim, então eu vou me refugiar lá, né? Já que lá aquelas terras são nossas, vamos nos refugiar lá. Então eles vieram para cá, para o Brasil, né? Veio a família real, veio Dom João, a esposa dele, toda a família dele, e junto com eles vieram também o quê? Vieram as pessoas que trabalhavam para eles, né? Então, veio uma quantidade muito grande de pessoas para o Brasil. Na verdade, eles estavam tipo que fugindo de lá de Portugal, né? E vindo se esconder aqui no Brasil, né? Para quê? Para garantir que Portugal continuasse independente, tá? Para garantir o êxito da transferência, o Reino de Portugal teve o apoio da Inglaterra, né? Então, para vir para cá, Portugal teve o apoio da Inglaterra, né? E nesse período, a Inglaterra o quê? Auxiliou na expulsão das tropas de Napoleão Bonaparte, né? Que estavam o quê? Invadindo o quê? Portugal. Peraí. Então, vamos lá para mais um tópico que nós aprendemos, né? Nós aprendemos também sobre a independência do Brasil. Quando que aconteceu a independência do Brasil? Aconteceu em 1822, tendo como grande marco o Grito da Independência, que foi realizado por Pedro de Alcântara, né? Conhecido como Dom Pedro I, durante o primeiro reinado, né? Porque o primeiro reinado foi o reinado de Dom Pedro I. Depois nós tivemos o segundo reinado, que foi o reinado de Dom Pedro II, certo? Onde que aconteceu, né? Às margens do Rio Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822. Com a independência do Brasil declarada, o país transformou-se em uma monarquia, com a coroação de Dom Pedro I. Então, aqui, o Brasil deixou de ser o quê? Colônia de Portugal e passou a ser uma monarquia. Por quê? Ele tinha o quê? O próprio imperador, né? Para poder o quê? Reger o país, tomar conta do país. Então, aconteceu lá a independência do Brasil. O Brasil se tornou independente de Portugal. O Brasil agora não fazia mais parte de Portugal, não era mais colônia de Portugal. Deixou de ser colônia e passou a ser o quê? Uma monarquia, tá? Com a coroação de quem? De Dom Pedro I. Para a maior parte dos brasileiros, a independência não promoveu mudanças significativas, né? Voltamos lá na parte de quem era beneficiado, só quem tinha um poder aquisitivo mais alto, tá? Após a independência, em 1822, Dom Pedro foi proclamado imperador e uma monarquia foi criada, ou seja, o Brasil passou a ser governado por um rei ou monarca que transmitia seu poder a seus descendentes, certo? Então, quando Dom Pedro saísse, quem iria ficar no lugar dele tinha que ser quem? O filho dele, né? O descendente dele. Era o quê? Era hereditário, passado de pai para filho. Aí nós vamos ver mais na frente, né, nas nossas aulas de história, o período do segundo reinado, né? Foi quando o filho de Dom Pedro I, que é Dom Pedro II, né, teve que assumir o trono. Aí nós vamos ter o período das regências, né?
vai ser uma matéria mais para frente, tá bom? Então, depois que aconteceu a independência do Brasil, o Brasil agora era uma monarquia, certo? Então, precisava-se de quê? Precisava-se de criar leis que pudessem organizar as relações políticas, econômicas e sociais do país. Pois, como o povo tornou-se livre, né? Livre, né, gente? Como o povo tornou-se livre, as determinações portuguesas que se aplicavam sobre o nosso território passaram a ser inválidas, tá? Então, as leis, né, lá de Portugal, elas não valiam mais para o Brasil. Então, o Brasil tinha que fazer o quê? Agora que era uma monarquia, criar as suas próprias leis, né? Então, foi criada a primeira Constituição do Brasil, tá? Então, foram determinados na primeira Constituição os 4 poderes: o poder legislativo, o executivo, o judiciário e o moderador. O poder legislativo, ele era responsável pela criação das leis. O poder executivo era responsável por executar as leis. O poder judiciário deveria garantir o cumprimento das leis. E o poder moderador pertencia ao imperador e permitia o controle dos outros poderes. Então, o que isso significava? Que tinha legislativo, executivo, judiciário, mas todos eles estavam sob o domínio de quem? Do poder moderador. E o poder moderador pertencia a quem? Pertencia ao imperador Dom Pedro I, tá? Então, acabou que o quê? Que tudo que acontecia só podia ser aprovado, correto? Se o Dom Pedro I aprovasse, senão não valia de nada os outros poderes, né? Eles existiam, certo? Tinham as pessoas responsáveis, só que essas pessoas estavam debaixo da ordem do poder moderador, que pertencia a quem? Ao imperador. Ele fazia parte desse poder. Agora, crianças, nós vamos fazer a correção de algumas atividades do livro que ficaram sem corrigir, tá? Que eu pedi para vocês fazerem. Eu não estou me lembrando se eu pedi para vocês fazerem essas atividades ou não na aula passada. Se eu não pedir, não tem problema, tá? Nós vamos fazer juntos agora, tá bom? Pega o seu livro e vamos lá para a correção, tá? Então, vamos lá. Página 46. Então, vamos lá. Cite a forma de governo e a religião oficial do Brasil estabelecida pela Constituição de 1824. A forma de governo foi um governo o quê? Monárquico, hereditário, né? Que passava, hereditário era o quê? Que passava de pai para filho. Constitucional e representativo, tá? Então, governo monárquico, hereditário, constitucional, tinha que seguir o quê? A Constituição, as leis da Constituição, e representativo. Letra B. Apresente os critérios que impediam a participação de todos os brasileiros no processo eleitoral. Então, não era todo mundo que podia votar naquela época, certo? No processo de eleição. Então, aí está falando, apresente os critérios que impediam a participação de todos os brasileiros. Porque não eram todos os brasileiros que podiam votar, né? Quem que não participava? Então, não participavam os menores de 25 anos, os bacharéis formados, clérigos de ordens sacras, os criados de servir, que não tinham renda anual de 100 mil réis, né? Então, esses eram o quê? Os critérios que impediam a participação de todos. Então, quem não se encaixava não podia participar do processo eleitoral. Letra C. A análise dos trechos da Constituição Brasileira de 1824
nos permite afirmar que houve mudanças no Brasil após a independência? Justifique sua resposta utilizando o exemplo. Essa questão aqui, ela pode ser sua, pessoal, uma resposta sua, tá? Eu coloquei aqui a resposta. Então, lá, ó. Podemos afirmar que houve mudança no Brasil após a independência? Não houve mudanças no Brasil após a independência. Justifique a sua resposta utilizando um exemplo. O governo continuou monárquico, liderado por um português. Então, na verdade, o Brasil continuou sendo liderado por um português. Era uma monarquia, só que estava sendo regido por um português. Letra D. Pesquise o que significa dizer que o governo imperial do Brasil era, segundo a Constituição de 1824, hereditário, constitucional e representativo. Registre suas descobertas. Então, hereditário. Imperador transmitia seu poder aos seus descendentes. Tá? Então, o poder dele era passado para os filhos dele. Constitucional. As leis se baseavam na Constituição. E representativo, pois os cidadãos escolhiam seus representantes na esfera política. Tá? Próxima página. Vamos lá. Página agora 48. Opa. Vamos lá. De acordo com o trecho da Constituição de 1824, identifique quem exercia o poder moderador. Então, nós tínhamos lá Legislativo, Executivo e Judiciário. Quem que exercia o poder moderador? Era o imperador Dom Pedro I. Complete com suas palavras a frase a seguir, utilizando informações presentes no capítulo 1 da Constituição Brasileira. No exercício do poder moderador, Dom Pedro I teria autoridade para... Então, o que ele teria? Ele tinha autoridade para quê? Nomear os senadores e ministros, dissolver a Câmara e suspender magistrados. Então, ele podia, ele estava aqui, o domínio estava aqui nas mãos dele. A charge representa Dom Pedro I lendo e refletindo sobre a Constituição outorgada. Seu pensamento retrata, então é lá da página, meu livro, da página 47 aí, tem uma charge aí, então tá falando, ela representa Dom Pedro I lendo e refletindo sobre o quê? A insatisfação do imperador com a Constituição? Não. Ele estava feliz com a Constituição, né? Ele estava tendo domínio. A religiosidade que marcava as ações do rei do Brasil? Também não. O autoritarismo do monarca brasileiro? O poder da população brasileira após a independência? Então, mostra o quê? O autoritarismo do monarca brasileiro. Ele estava ali demonstrando que ele tinha o quê? O poder nas mãos dele. Com base no trecho da Constituição apresentado, justifique o pensamento do imperador na charge. Ele possuía poderes ilimitados, autoritários, já que exercia o poder moderador. Né? Então, o poder estava nas mãos dele. Professor, essa aqui pode ser uma resposta minha, pessoal? Pode, tá? Aqui a professora está fazendo uma correção com você, mas igual a gente fala dentro da sala de aula. Se a sua resposta estiver dentro do assunto, a sua resposta está correta, certo? Então, crianças, tirar isso aqui, porque não tem vídeo. Boa prova para vocês, tá? Que Deus te abençoe grandemente. Faça a prova com bastante atenção e faça aí a correção dessas atividades, que enquanto você está fazendo a correção dessas atividades, você também está estudando para a prova, tá bom? Deus te abençoe, um beijo para você e até a nossa próxima aula. Fique com Deus, tá?